A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você, amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. E no ar nesta segunda sexta-feira do mês de setembro, um mês que é especial no mundo todo, em que nós estamos alertas, tentando ficar ativos, chamando a atenção de tantos quanto nos escutem para a importância desse mês de setembro. Na verdade, a importância desse trabalho que nós estamos divulgando, que é o trabalho de prevenção à vida, ela tem importância o ano inteiro, mas em especial no mundo, no mês de setembro, esse trabalho ganhou um vulto e nós vamos saber já por quê. Vamos fazer aqui um resumo do trabalho que é realizado em várias instituições, incluindo nelas aquela que é pioneira, que é o CVV, para que nós possamos estar atentos. Nós estamos vivendo um momento muito ímpar da humanidade, esse momento pós-pandemia, com graves consequências, graves sequelas, né, na vida de todos aqueles que de alguma forma estão atingidos por esse fato, e nós precisamos falar mais sobre eles. Mas antes de falar, nós vamos repetir aqui uma música, uma canção que nós consideramos lindíssima, nascida no talento de um cantor, compositor do movimento espírita, em que ele fala com todas as letras e com todo o carinho que viver é sim a melhor opção. Carlinhos Conceição. Ninguém vem ao mundo passear, não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Nesse corpo onde você está, você não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito não. E arrogantemente a gente diz, não acredito não. Ninguém foge da responsabilidade ante a ilusão que andou submetendo na verdade o próprio coração. Concebemos na ilusão da morte tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Encarnado neste corpo onde você está, você não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito não. E arrogantemente a gente diz, não acredito não. Concebemos na ilusão da morte tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo!
meus aprendizes. Não se turbe o vosso coração, amiga, tenha fé. Não se entregue, não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. Pois é, né? Viver sempre será a melhor opção. No entanto, em alguns momentos nós realmente fraquejamos. E como foi que surgiu essa questão de se falar sobre isso? Porque o suicídio, o fugir da vida, existe desde que o homem tomou consciência, desde que o homem passou a pensar nas ações que ele desenvolve quando está entre o chamado mundo dos vivos, fisicamente falando. Em setembro de 1994, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, chamado Mike Amy, cometeu suicídio. Era um jovem tranquilo, com uma roda de amigos enormes, como são os jovens até hoje, para quem tudo parecia estar bem. E, no entanto, haviam questões com relação à vida de Mike que as pessoas não sabiam. Como até hoje, repetimos, acontece com a nossa vida. Existem questões que as pessoas não sabem. E aí, após o desencarne de Mike, que pegou sua família e seus amigos de surpresa, no dia do seu velório, os pais, lembrando que ele tinha um Mustang amarelo, 1968, que ele amava esse Mustang, dedicava horas do seu dia a esse Mustang, resolveram escrever cartões de alerta para aqueles seus amigos, para os familiares daqueles seus amigos, e amarraram neste cartão uma pequena fita amarela. Nessa fita havia frases de apoio para que as pessoas que estivessem com problemas emocionais tivessem ajuda ou buscassem ajuda para enfrentar essas questões. A ideia acabou desencadeando um movimento de prevenção ao suicídio e até hoje o símbolo da campanha é essa fita amarela. Inspirado no caso de Amy, o Setembro Amarelo foi adotado aqui em nosso país, no Brasil, em 2015, pelo então Centro de Valorização da Vida, mas também apoiado pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que mostra a importância dessa campanha. É porque as pessoas que suicidam estão loucas? Não. É porque momentaneamente nós perdemos o equilíbrio e esse trabalho do CVV vem trazer esse tema à tona em campanha para que nós possamos entender por que não podemos, como diz a música do Carlinhos, fugir da vida. É um equívoco que pode custar muito mais caro em termos de sofrimento do que o problema que nós estamos vivendo hoje. O plano espiritual nos chama a atenção que o suicídio voluntário é considerado pela doutrina dos espíritos como uma transgressão à lei divina, que é a lei da vida. Homens, mulheres, jovens ou não, às vezes por conta de abusos de paixões que ele sabe que podem apressar o seu fim, às vezes cometem suicídio, já que eu vou mesmo morrer das consequências das minhas ações ou das minhas atitudes, ou por uma enfermidade adquirida por essas atitudes e ações, então eu vou abreviar e vou me evadir agora. Esse é o chamado suicídio voluntário. Suicídio moral, assim os espíritos chamam a nossa atenção. Ele, inclusive, quem faz isso, depois ao despertar na verdadeira vida, vai sentir-se mais culpado do que aquele que se mata por desespero. O desespero é, momentaneamente e emocionalmente, a nossa sensação, e aí nós transformamos essa sensação em certeza, de incapacidade para vencer questões e problemas. Pode ser problemas pelo uso de drogas, pode ser problemas por um convívio ruim, social ruim, pode ser problemas porque estamos doentes. O desespero, às vezes, embota a linha do raciocínio que nós devemos ter para nos manter bem e íntegros na vida.
E a pessoa que não tem equilíbrio mental, aquele que nós chamamos e apelidamos, né, de louco, e se mata, segundo os espíritos, comete o chamado suicídio involuntário, porque na verdade ele não está querendo se matar, ele só não está conseguindo raciocinar equilibradamente. Mas ainda assim também é suicídio. Kardec nos alerta que a incredulidade e as simples dúvidas que nós possamos deixar nascer em nossos corações sobre a existência futura, alimentando as ideias materialistas, são hoje, e olha que Kardec falou isso lá atrás, há 100 e tantos anos, e é tão moderno quanto se tivesse tido dito ontem, são hoje os maiores provocadores do suicídio. A espiritualização de toda uma sociedade, no futuro, deve ser o antídoto mais eficaz contra essa prática. O homem que precisa acreditar que não existe apenas o corpo físico, que a sua verdadeira essência é o espírito esse criado por Deus, que nos dá direitos e deveres, precisa entender que colhemos no futuro tudo aquilo que plantamos e que vivemos no presente as consequências e sequelas do nosso passado. Então, por isso, às vezes, estar vivendo socialmente hoje é desafiante, porque trazemos no nosso passado sequelas que tornam essa convivência difícil. Mas é preciso que tenhamos fé, que não paguemos para ver, como disse a música do Carlinhos. A vida é uma excepcional oportunidade de crescimento que Deus nos outorga. E quando nós abrimos mão dessa bênção máxima, que pode estar aivada de problemas, mas não há problema na existência do homem que não tenha solução. Se a solução não chegar hoje, se a solução não chegar agora, ela chegará no futuro, desde que nós tenhamos fé e continuemos a nossa luta. O laço que une o espírito ao corpo físico, ele tem tempo para se desfazer. E quando nós rompemos esse laço, nós criamos uma dívida que vamos levar conosco, uma vez que o corpo físico é naturalmente devolvido ao planeta que nos emprestou o material. A essência espiritual que sobrevive vai levar esse laço rompido de maneira desequilibrada e antes da hora, e esse laço vai trazer as suas devidas consequências e as suas devidas sequelas. Confiar no amor de Deus, na caridade e na misericórdia de Jesus, eis o meio eficaz para administrar as crises da nossa vida, por mais perturbadas que elas possam parecer. O Espiritismo tem hoje uma obrigação, junto com as demais filosofias religiosas, de dizer ao ser humano racional que ele precisa ter fé, precisa ter confiança e estarmos disponíveis e dispostos uns para ajudar os outros, é o que vai fazer com que essa verdadeira enfermidade que assola o planeta possa deixar de existir. E nós falamos em assolar porque nós não temos, na verdade, a mais vaga ideia da quantidade de pessoas que se evadem da vida por dia, por hora, no planeta todo. No lado humano, olhando pela visão humana, o suicídio hoje ele é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública e que tira a vida de uma pessoa por hora no Brasil. Nesse mesmo período de 1 hora, 3 outras tentam se matar sem sucesso. Trata-se de um problema que nós podemos prevenir. E a maioria das vezes, esse problema e esse esforço, ele vem sendo realizado por uma equipe que surgiu há 60 anos, chamada CVV. E que trabalha justamente com o amor e a fraternidade que nós devemos ter uns para com os outros. O CVV é tão importante hoje que nós não temos ideia de como é bom, como é interessante nós sermos voluntários. Nós aprendermos a buscar um trabalho que possa, de alguma forma, ajudar a solucionar a crise que um ou outro companheiro de existência possa estar vivendo.
buscar esse tipo de solução. Por isso a rádio dedica todos os anos, esse mês de setembro, a trazer essa discussão à tona, porque problemas existem aos milhares na existência humana. E nós precisamos olhar para cada um deles com a gravidade que ele tem. E esse é extremamente grave. Mas por que o CVV é tão importante? Nós vamos ler aqui um trechinho de um companheiro que deixou registrado o trabalho que o CVV realiza e como ele é importante. Do outro lado da linha, diz esse companheiro que faz esse registro, vamos dar o endereço onde vocês vão encontrar. Uma voz suave e firme atendeu ao meu chamado. Passava das 2h da manhã. A insistência ou o motivo que me levou a tentar fazer essa ligação foi de pronto atendida pela assistência amável e afetiva da atendente. Foi uma mulher quem atendeu aquele chamado. E ela me encorajou a dizer as primeiras palavras, falando a seguinte frase: como está você? Você está bem? E encorajada por essa frase, eu disse: não está tudo bem. E ela me responde: você gostaria de conversar sobre o que te aflige? E eu conversei. Eu disse. E isso acabou por me tornar um sobrevivente da tentativa de suicídio. Nós precisamos divulgar mais essas questões. Nós precisamos falar mais sobre a disponibilidade que nós devemos ter para com os nossos companheiros de jornada terrena para evitar que ele escolha esse caminho. No endereço www.cartacapital.com.br você vai encontrar algumas informações sobre esses atendimentos. Por que é tão importante nós dedicarmos alguns minutos a ouvir o outro, a conversar com o outro, a entender a dor do outro? Não há uma receita de bolo, cada caso é um caso, cada dor é uma dor única, específica daquele ser. Mas como espíritas que somos, como conhecedores das verdades que a doutrina dos espíritos nos traz, nós precisamos estar preparados. Porque se a pessoa não ligar para o CVV, ela pode chegar numa instituição para fazer o chamado atendimento fraterno. E quem já trabalhou com atendimento fraterno sabe quantas vezes a criatura senta à nossa frente e começa a conversar sobre os problemas que a aflige e nós ficamos olhando para aquela pessoa, sabendo que talvez os nossos ouvidos são o único instrumento, a única oportunidade que ela tem para que ela não desista. Então nós também não podemos desistir uns dos outros, porque é sim possível evitar o suicídio. É sim possível disseminar essas informações, é sim possível estimular essa discussão. E esta ação que o CVV desenvolveu há 60 anos completados agora, no mês de março, vem sendo o antídoto mais viável a todas as pessoas em todas as partes onde o CVV atua. Partes essas que estão vivendo problemas como nós estamos vivendo agora, sim. A pandemia trouxe questões de problemas para tudo. Na semana passada nós estivemos aqui com o companheiro do CVV, de Nova Iguaçu, e ele estava falando das adequações que o CVV precisou fazer para continuar atendendo durante a pandemia e para voltar agora com os atendimentos que existem de forma presencial. Existe um serviço que ainda não retornou, que é o serviço de atendimento aos sobreviventes do suicídio, ou seja, daqueles que tentaram e graças a Deus não conseguiram o seu intento, não conseguiram ser felizes na tentativa, mas que não podem ficar sem apoio. O CVV também desenvolve esse trabalho. O CVV abre diálogos com a sociedade em todos os níveis. Escolas, universidades, empresas,
Porque são em todos os instantes, em todos os cantos aonde a sociedade atua, que os problemas chegam. E podem nos pegar enfraquecidos, podem nos pegar no momento em que essa fragilidade, esse enfraquecimento nos diga, não vale a pena eu continuar. É muito duro, é muito pesado, eu não tenho forças para fazer isso. E às vezes a pessoa está tão perturbada que ela não se consegue sequer se lembrar de ligar para o 188, que é o número mundialmente conhecido do CVV. E não se lembrando desse número, estando sozinho, estando sem ter quem lhe dê o ombro amigo para esse momento de dificuldade, às vezes a única opção que a pessoa pensa ter é de se livrar do sofrimento. Eu vou morrer, porque aí eu vou deixar de pensar, eu vou deixar de sentir dor, eu vou deixar de me preocupar, e aí tudo vai passar. Não passa, não. Porque quem pensa é o espírito, não é o corpo físico. Quem assimila a dor, embora ela possa ter repercussões no corpo físico, é o ser que pensa, é a mente, é o espírito. Ele é que precisa ser reequilibrado. E às vezes nós achamos que somos frágeis demais para ajudar o outro. Lembremos novamente da história de Mike. Mike só tinha 17 anos. Foi o primeiro jovem a se suicidar? Obviamente que não. Mas como aparentemente ele parecia ter uma vida, como é a grande maioria da vida dos jovens, não é de todos esses jovens em sofrimentos atrozes, mas ele aparentemente tinha uma vida em que tudo estava certo. Jovem, saudável, com 17 anos já com um carro dirigindo para sair, para namorar, para passear, para ir ao cinema, para ir à festa com os amigos. Por que Mike se suicidou? Por que as pessoas que conviviam com Mike não conseguiram perceber que ali existia um problema? Por que elas só foram se aperceber desse problema depois que ele se matou? Foi no mês de setembro que desencadeou todo esse bloco de ações que graça pelo mundo há tantos anos, chamado de trabalho de prevenção e valorização da vida. Mas outros naquela época, em outros lugares do mundo, fora da cidadezinha dos Estados Unidos onde Mike residia, também devem ter se despedido da vida dessa forma equivocada naquele dia. Mas a misericórdia divina é tão intensa que não foi em vão aquele desencarne. Que não foi em vão aquela atitude de Mike, que despertou de maneira contundente, tão contundente que nós estamos agora aqui, ó. Século XXI, com toda a globalização de informações que o mundo tem acesso hoje, ainda preocupados em discutir sobre a valorização da vida. O convidado da semana passada disse que o sonho do CVV é que esse número 188 não precise mais ser discado por alguém que está triste, que está ferido, que está magoado, que está desesperançado. É que não haja mais necessidade do CVV. Mas até que isso aconteça, nós precisamos estar atentos. Então nós estamos aqui conversando hoje, é um programa gravado, porque estamos preparando uma outra atividade para esse final de semana, mas como o Setembro Amarelo também toca as fibras mais íntimas da Rádio Rio de Janeiro, nós estamos aqui conversando com vocês para trazer essas informações, para trazer esse despertar de que sempre vale a pena viver. Então não saia daí não, fique conosco. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial que passa rapidinho. Nós voltamos já já e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre suicídio. É possível evitar? Nós afirmamos que sim. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
Estamos apresentando Movimento Espírita em Foco. Agenda do Movimento Espírita. Então, a nossa agenda de hoje é para convidar você, amigo ouvinte, companheiro da Rádio da Fraternidade, para daqui a 2 dias estar conosco na primeira festa da primavera, promovida pela Rádio Rio de Janeiro, em parceria com os seus da Baixada Fluminense. Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, são os seus espíritas de unificação, que estão unidos em torno da Rádio da Fraternidade para realizarmos ações que garantam a permanência da programação espírita 24 horas no ar da Rádio da Fraternidade. A data 11 de setembro, das 9 às 17 horas. O local é o Colégio Gonçalves Dias, que fica na rua João Cândido, 220, na Posse, em Nova Iguaçu. Não é difícil de chegar. No site da Rádio Rio de Janeiro, junto com o cartaz, já há um mapa para que você se norteie de como chegar ao Colégio Gonçalves Dias, a quem levamos mais uma vez os nossos agradecimentos pelo espaço para que pudéssemos realizar esse evento. E lá você vai ver música, livro, artesanato, bazar, galeria de arte, praça de alimentação, programação da Rádio Rio de Janeiro. 2 programas vão ser feitos de forma reduzida, mas sim vão ser feitos lá. Poesia, muita música. A gente tem a Natasha McKenna, o Marcelo Daimon, o Carpe Diem e tantos outros, né? Entra lá no site que você vai ver que tem uma lista de convidados. O Alexandre Sancor, tanta gente boa que canta e encanta as benesses da doutrina espírita, da arte feita através das informações que a doutrina dos espíritos nos traz. E tem mais. Nós vamos ter dois pequenos trechos, 2 pequenas apresentações de grupos teatrais locais. Um logo de manhã cedo, o outro na parte da tarde. Então será um dia de muita tranquilidade, muitas alegrias e de muita gratidão da Rádio Rio de Janeiro com relação a todo o apoio que ela recebe dos seus ouvintes. Então vai lá, vai bater um papo conosco, vai passar um dia alegre com seus familiares, com seus filhos. Vai ser muito, muito bom. E essa é a primeira vez em que a rádio realiza um evento na Baixada Fluminense. Estamos há anos planejando. Finalmente, neste ano, nós conseguimos realizar, porque eu vou dizer para vocês que as dificuldades são muitas para conseguirmos chegar a isso. Mas nós estaremos lá esperando por você. Ok? Aguardamos todos das 9 às 17 horas, dia 11 de setembro, repito, Colégio Gonçalves Dias, na Posse, em Nova Iguaçu. Nós terminamos o nosso outro bloco de bate-papo falando sobre que é possível evitar o suicídio. Na tarde do dia 4 de junho de 2018, olha, lá atrás, tá, gente? Há 4 anos atrás, uma jovem se jogou da caixa d'água do bloco de salas do campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, em Brasília. Segundo testemunhas, bombeiros tentaram evitar que ela pulasse de uma altura de 15 metros, sem sucesso. A moça de 22 anos foi levada para o Instituto do Hospital Base, mas perdeu a vida a caminho da unidade de saúde. No Facebook, uma rede social amplamente usada por todos nós hoje, a estudante chegou a manifestar por diversas vezes o desejo de tirar a própria vida. Na teoria, a gente fica imaginando, vamos postar no Face, no Instagram, vamos fazer vídeo do Rios, vamos contar como está legal o que nós estamos fazendo agora. Estamos aí no momento do Rock in Rio, então nós vemos fotos e postagens e vídeos de jovens sorridentes, felizes, curtindo música, vivendo o que a juventude deve viver. Mas às vezes precisamos nos fazer uma pergunta: será que esse sorriso é um sorriso constante na vida da própria pessoa? Voltando à nossa jovem, no Facebook, uma das postagens mais recentes antes daquele fatídico dia
daquele 4 de junho de 2018, ela fez uma postagem com a seguinte frase, que só depois as pessoas perceberam que tinha um tom de despedida. Na publicação, ele escreveu o seguinte: parabéns para vocês que ficam. Só os fortes sobrevivem aqui. Se sintam vitoriosos todos os dias. As dezenas, talvez centenas de curtidas nessa publicação não foram capazes de perceber que aquela pessoa tão jovem, com apenas 22 anos, estava se despedindo da vida. E isso acontece toda hora, no mundo todo. Vejam aqueles que têm olhos de ver, ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. São palavras de Jesus. Às vezes nós olhamos e não vemos para além daquela aparência. Às vezes nós ouvimos, mas não escutamos na entrelinhas daquilo que estamos ouvindo uma dor, uma angústia, um sofrimento. Nós não conseguimos perceber que dali a algumas horas, dali a alguns dias, naquela mesma semana ou naquele mesmo mês, alguém que vinha alimentando uma ideação suicida vai conseguir realizá-la. O momento do desespero, do medo, da incerteza pode ser tão grande que a pessoa não vai mais resistir. Ela simplesmente vai ceder. E cedendo, ela vai descobrir depois. Meu Deus, diz a música do Carlinhos Conceição, que perigo é esse equívoco, é esse engano. Todo o trabalho da espiritualidade no planejamento reencarnatório. Todas as promessas que os nossos amigos espirituais fazem e cumprem, embora às vezes nós não percebamos, que nós não estaremos sozinhos aqui, que eles estarão conosco nos amparando, mas nós não podemos fechar a porta da nossa percepção para esse amparo. Nós não podemos deixar de ouvir o conselho amigo que chega, muitas vezes através de algo considerado natural, passar por um jardim e ver a perfeição de uma flor que se abre, de um pássaro que voa, de uma borboleta que perpetua a sua espécie, pulando de flor em flor. De não olhar para o lado e ver que nós estamos subindo a escada da existência, mas que há degraus abaixo. E que existem nesses degraus pessoas com problemáticas às vezes muito maiores do que aquelas que nos afligem. De olhar para um companheiro em situação de rua, de uma criança no colo de uma mãe, pedindo pelo pão de cada dia. De um enfermo com uma doença que não há paliativo que tire a dor, mas que está ali ainda. Justamente porque a vida faz com que cada coisa tenha seu tempo e seu lugar. Do sofrimento daqueles que nunca podem enxergar a luz do sol, que nunca podem escutar uma onda que bate quebrando na praia, que nunca podem escutar uma música linda, que não tem braços, que não tem pernas, que nunca podem levantar-se de uma cama e simplesmente caminhar livremente pelas ruas. São tantos sofrimentos enormes, alguns que afligem o reencarnante desde o momento em que ele desperta no corpo físico, no momento do nascimento. Às vezes mais, que aflige esse reencarnante desde o momento da concepção, em gravidez difícil, pelos mais diversos problemas. Mas essas pessoas continuam ali. E eu que ando, que me expresso e falo, que enxergo a luz do sol que se levanta todos os dias para o justo e para o injusto, que garante a existência da vida na terra,
que ouço um pássaro cantar, que tenho mãos, que tenho pés. Eu não posso usar essas mãos para dar a mim mesmo, ao meu corpo físico, um sofrimento desnecessário, atirar em mim, me ferir com uma faca, tomar uma dose de veneno, ou usar os meus pés para assumir na murada de uma ponte e dela pular, desertando da vida. Não posso. Mas se eu não tenho forças para enxergar todo esse outro lado que caminha par a par com a angústia e com o sofrimento que me aflige, eu preciso pedir socorro. Mas esse meu pedido de socorro precisa de ter os ouvidos que escutem. Precisa de ter a boa vontade daqueles que olham para o irmão e diga: tenha fé, tenha confiança em Deus, porque tudo passa. Inclusive essa encarnação difícil. Ela também vai passar. Há 60 anos, do Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente 24 horas por dia a todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone. Hoje por e-mail. Olha aí, você vive acompanhando a modernidade da vida pelo chat. E esse voluntário que está atendendo por e-mail e pelo chat, ele vai tirar aquelas horas para ser voluntário do CVV, às vezes da sua própria casa. São 24 horas por dia. Então, são as 24 horas do dia em que nós podemos nos dedicar a atender aquele companheiro que sofre. Aí está disponível para escutar. Não vamos dar nenhuma receita de como o problema pode ser resolvido. Nós vamos ouvir. Às vezes, o desabafo é o antídoto inicial para a pessoa encontrar o reequilíbrio. Às vezes, porque ela não conseguiu falar, aquilo ganhou corpo dentro da sua mente, tirando a sua capacidade de perceber que vai cometer um erro. Então, durante 24 horas por dia, todos os dias, o 188 está para você, ou o chat, ou o e-mail, e acompanhando toda a modernidade que está no mundo, e principalmente aquela que se tornou tão importante. Imagine-se nessa época de pandemia, durante esses 2 anos, 2020 e 2021, onde a pandemia foi mais grave, uma vez que ela ainda não foi debelada. Imagine as pessoas que estavam em casa sozinhas, que estavam doentes, que não podiam sequer ir ao hospital, porque às vezes doença crônica que requer tratamento em casa, e que ficaram ali isoladas, e que não podia falar com o vizinho, com o filho, com uma mãe, com um parente. Imagine essas pessoas se elas não tivessem o CVV para ligar. Pelo endereço www.cvv.org.br, você tem acesso a tudo que o CVV pode te oferecer. Mas tem mais. Existe um outro site chamado www.setembroamarelo, tudo junto, .org.br, onde você encontra diversos materiais que são de uso público. A cartilha informando como prevenir, material que você pode usar num bate-papo com a sua família, na sala de aula com o seu aluno. O CVV, inclusive, se disponibiliza aí a alguns espaços empresariais e de educação para ajudar, mas são poucos voluntários. Às vezes, alguém com um pouquinho mais de conhecimento e de equilíbrio, e com esse acesso que é livre a essas cartilhas informativas, a esse material que é de uso público, pode estar salvando não uma, mas várias vidas nas escolas, nas faculdades, nas empresas. E se você precisar se municiar de material, volta a repetir, entre no site do CVV, www.cvv.org.br, ou no site www.setembroamarelo.org.br, e você vai ter acesso a materiais que podem te ajudar a salvar uma vida. Nós iniciamos falando que fugir da vida é desde sempre, desde que o homem raciocina, e raciocinando às vezes nós não conseguimos nos conformar com o rumo que as coisas estão tomando na nossa existência, nós queremos abreviá-la. Então, para ir chegando ao final do nosso bate-papo, eu quero trazer aqui
um material que é bem conhecido, está na internet, vocês podem buscar, falando talvez de um dos mais famosos suicídios que a história da humanidade, depois de Cristo, teve notícias. E esse suicídio, ele teve um motivo baseado no arrependimento. Essa página, ela conta o encontro espiritual de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, com Judas. Aquele que a humanidade equivocadamente continua chamando de traidor de Jesus, e, no entanto, a evolução de Judas é extraordinária. Podem ter certeza que esse espírito que um dia assumiu essa personagem, Judas, hoje está nas paragens espirituais muito, muito acima de nós. Essa história começa da seguinte forma. Depois de ter passado muito tempo sob os quadros sombrios da crucificação no Calvário, Judas, o traidor de Cristo, agora cego no além, estava solitário e profundamente triste. Era triste também a paisagem. O céu se mostrava nevoento. Cansado de remorsos e de sofrer por causa deles, sentou-se e as lágrimas brotaram quentes dos seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, envolta em celestes luzes que ele quase não conseguia perceber, chega até ele e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Por acaso não sabes? Responde Judas, claramente transtornado. Sou um morto-vivo. Eu me matei. Eu me suicidei. E novamente estou de pé. Eu estou vivo, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Tu não ouviste, Senhora, falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas eu lhe impus um sofrimento e um martírio feito de sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que minha vida se reduz agora ao que sou, nobre Senhora. Afasta-te de mim, deixa-me padecer neste inferno sem fim. Nada me perguntes, retira-te, pois nada sabes do que é o remorso que agita a minha alma. Nunca conseguirás penetrar a minha infinita dor. O assunto que lastimo é unicamente meu. Eu traí o Senhor. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, eu sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso, mas escuta. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho como mãe buscando um filho amado do Senhor. Sofre com paciência a dor e a prova, porque terás em breve uma nova existência. Não te sintas então sozinho e nem desprezado. Judas interrompeu e bradou rude e irritado: mãe, não quero ouvir falar de mãe. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem poder fugir à verdadeira vida, fui procurar consolo nos braços da minha pobre mãe, que teve medo do meu sofrimento e me expulsou depressa, com medo daquela aparência espiritual que eu trazia. Por favor, não me fale de mãe, nem me fale de amor. Sou apenas um ser solitário e sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que eu pudesse te recusar, não posso. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz. Por mais que tu me recuses, eu não te atenderei. Eu estou aqui por ti. Terás, filho, o coração banhado pelas águas do esquecimento numa nova tentativa reencarnatória, cheia de esperanças. E eu te levarei e te conduzirei ao regato de uma outra mãe. Pensa nisso e descansa. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor ou como quem se desgarra de um pesadelo atroz, perguntou:
Quem és tu que me falas assim, sabendo que sou um traidor? És uma divina mulher, irradiando amor. És um anjo celestial, no qual me mandou o Senhor? No entanto, ela olha-o frente a frente e, sorrindo, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. E nós sabemos como essa história acaba. Nós sabemos da história de Joana d'Arc, que leva a vitória a um grupo que sofria demais. Sabemos de outras informações de encarnações de Judas, aonde ele refez a sua trajetória espiritual daquele equívoco grave. Porque equívoco pequenos nós cometemos todos os dias, mas ele cometeu um único equívoco grave, de não compreender a mensagem que Jesus trazia. E, no entanto, aquela estrela sublime, que foi a Senhora planetária, Mãe Nossa, que trouxe fisicamente Jesus ao mundo, socorre Judas. Todos nós somos socorridos. Maria de Nazaré, a sublime mãe de Jesus, administra uma instituição chamada Servo de Maria no mundo espiritual. O objetivo dessa instituição é atender aos sofredores que buscam consolo e orientação após evadir-se do corpo físico. Ela, portanto, continua a velar por todos nós, como fez com Judas, o traidor daquele que consideramos filho dessa senhora. Esperança e socorro não vai nos faltar. Maria há de socorrer todos aqueles que conseguiram o intento, mas ela espera que nós possamos ser o braço e a mão amiga que irá impedir que alguns consigam. É possível, sim, impedirmos o suicídio. É possível, sim, evitar. Não apenas nesse setembro amarelo, mas em todos os dias em que a oportunidade surgir, sejamos também nós um servo de Maria. Parabéns ao CVV pelos seus 60 anos e a todos aqueles que se dedicam de coração a evitar essa tragédia para a evolução do espírito que somos. Muita paz a todos e um excelente final de semana. Ninguém vem ao mundo passear, não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Nesse corpo onde você está, cê não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz: não acredito não. E arrogantemente a gente diz: não acredito não. Ninguém foge da responsabilidade ante a ilusão que andou submetendo na verdade o próprio coração. Concebemos na ilusão da morte tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.